Bom, pessoal, agora vamos para um tópico de aula, né? Nós vamos futuramente falar sobre o princípio de Pascal, né? Pascal. Bom, e para que eu possa explicar o princípio de Pascal, eu vou dar um exemplo, que é o exemplo da prensa hidráulica. Que virá logo a seguir. Bom, a prensa hidráulica funciona da seguinte forma. Ela, de alguma maneira, tem um tubo conector, né, interno, onde de um lado, aquele lado que o chamado macaco, né, macaco hidráulico, né, funciona da seguinte forma. Ele vai aplicando uma força numa área que o tubo é menor, quando você vai subindo e descendo o macaco do carro, né, vai ter um óleo fluido desse lado, né, e enquanto você empurra aqui, ele vai empurrar para subir o carro com uma força maior do que a que você está aplicando aqui, né. E a partir do princípio de Pascal, que o macaco hidráulico pode efetuar essa força sobre o carro para que ele seja levantado e você assim possa trocar a roda do carro, né, quando acontece aquele imprevisto. E como é que funciona esse princípio de Pascal, ou a prensa hidráulica ou o macaco hidráulico, né? Nós temos aqui uma área, vou chamar de A1, uma área pequena, um fluido, e uma área A2. Vou chamar de A2. E no momento em que você exerce uma força em A1, o princípio de Pascal afirma que essa mesma força que você exercerá aqui vai exercer uma pressão aqui e vai equilibrar com a força que está sendo exercida aqui. Então, o que a gente vai fazer nesse exemplo? Nós temos uma força F1 aplicada aqui e nessa pequena área, né, A1, e que é menor do que A2, né, e uma força atmosférica sendo aplicada aqui. E utilizando o princípio de Stevens, que diz que uma pressão é igual a pressão inicial, a diferença de pressão mais ρ vezes G vezes ΔH, né? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o princípio de Stevens e aplicar aqui na prensa hidráulica, que fala que esse ponto aqui vai sofrer uma pressão e essa pressão vai ser aplicada nesse outro ponto aqui, com a mesma intensidade. Então, essa P aqui, nessa coluna aqui, de certa altura, vai ser igual a essa mesma pressão. Então, vamos pegar essa pressão, P1, né? Vamos chamar de P1, que é igual a mesma pressão aqui, P1, e aqui P1 também, mais ρ vezes G vezes ΔH, é igual a P1 mais ρ vezes G vezes ΔH aqui. Mas só que essa pressão aqui aplicada aqui a pressão é a força sobre a área, né? E qual é essa força aqui? É a força F1 sobre A1 na área menor, né? Mais ρ vezes G vezes ΔH, que é igual a P1 aplicada aqui, mas só que agora na outra área, que seria F2 sobre A2, que é a área maior, mais ρ vezes G vezes ΔH. E dessa maneira,
Você pode ver que aqui o ρg ΔH estão dos dois lados, né? Se eu passasse esse ρg ΔH para cá subtraindo, eles iriam se anular, né? E a partir daí você vê que a força 1 sobre a área 1 tem que ser igual a força 2 sobre a área 2. Exemplo, vamos supor que a área 2 fosse 2 vezes a 1. A gente pode substituir aqui na fórmula, né? E ver que F1 é igual, nós queremos descobrir a força 2. F1 é igual a... O quanto vale a força 2 comparada a F1? F1 é igual a 1, igual a... F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Mas quem é A2? A2 é 2 vezes A1. 2 vezes A1. Aí você faz o produto dos meios pelos extremos, né? 2 vezes A1 vezes F1 é igual a A1 vezes F2. F1 é igual a A vezes F2 sobre 2, que é 1. 2 a 1. F1 é igual a 1 meio de F2. Ou seja, F1 é igual a F2 sobre 2. F1 é a metade da força F2. Esse é o princípio de Pascal, que diz que o princípio de Pascal afirma que a pressão aplicada em um certo ponto num fluido será integralmente distribuída para todos os pontos do fluido. E é isso que nós vemos aqui. Essa pressão aplicada a partir da força F1, F1 em determinada área, essa pressão vai ser distribuída para cá, para cá, para cá, para todos os pontos nesse fluido, dentro desse ambiente, né? E ela também é distribuída para cá, para a segunda área. Então, quando nós aplicamos o princípio de Pascal aqui, através do princípio de Stevens, né, que é isso aqui, a diferença de pressão é igual a ρ vezes G vezes H, nós encontramos que as forças fosse a pressão inicial igual à pressão final. Basicamente isso, que essa pressão em um ponto vai ser igual a essa pressão em outro ponto. Então é isso, pessoal, esse aqui é o princípio de Pascal, que uma força, uma pressão aplicada em determinado ponto de um fluido vai ser distribuída integralmente para todos os pontos restantes do fluido. Agora nós vamos para o próximo tópico, que é fluidos ideais em movimento.